eles não querem apenas me prender, eles querem... O que é o senhor? O Alexandre de Moraes parece uma coisa mais pessoal. Eu não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre de Moraes. Um recurso, por mais óbvio que seja, a gente não ganha nada. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. E eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, porque não seguiu o devido processo legal. Eu até estou no Supremo por causa do Ramagem. Botaram o Ramagem lá para todo mundo ir atrás. E agora, quando a Câmara decide, né, que ainda tem um recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que se sair, sairia só o Ramagem. Como saiu por parte de 2 crimes, continua com 3. A ação penal é uma só, não tem essa ação e não aquela. E o que estou sendo acusado no crime continuado, para deixar bem claro. A PF pegou 2 datas, 29 de julho de 21, numa live que eu fiz, criticando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que estava sendo discutido na Câmara, o voto impresso. E pegou uma outra data, 8 de janeiro, onde seria o golpe final. Tudo ao longo desse percurso está interligado. Mas se entendi direito, o senhor acha que esse caso do Ramagem, a decisão que a Câmara adotou em relação ao Ramagem, pedindo a suspensão da ação penal em relação a ele, deveria ser estendida ao seu caso também, aos demais réus? Manda suspender a ação penal. Eu estou no Supremo, juntamente com outros, entre eles militares, né, de alta patente, por causa do Ramagem. Agora, o que diz o artigo 97 da Constituição é que a decisão para tornar algo inconstitucional tem que ser do Pleno. Eu acredito que o Supremo vai reabrir, vai acolher essa contestação, esse recurso. Você chegou a conversar com o Hugo Mota sobre esse recurso? Porque o senhor esteve não, com ele conversar, eu mandei algumas mensagens. Eu mando algumas mensagens para ele, como o artigo 97, algumas informações eu mando para ele. É coisa rara, nós conversamos por telefone, já tive pessoalmente 2 vezes com ele. Tá? Entendo a situação dele, quero o melhor dele. Uma das conversas que eu tive com ele, eu falei, Hugo, você tem metade da minha idade. Então não dá para a gente traçar alguns paralelos aqui. Apesar de ser uma pessoa inteligente, um montão de virtudes, né? Mas a idade, a experiência é muito grande minha em relação a ele. E, obviamente, a gente espera, né, como aplaudir esse recurso dele agora, questionando a questão de quem deveria decidir se ia inconstitucional ou não. O que o Congresso, o que a Câmara votou é o plenário, são os 11 ministros e não 5 apenas. Agora, voltando a essa questão de uma possível prisão, o senhor fala que seria o fim da sua vida, o senhor já disse também que vai dar muito trabalho. O que seria exatamente isso? O senhor pretende repetir a estratégia do presidente Lula de que registrou a candidatura mesmo estando preso? Como é que o senhor está trabalhando isso? O que o senhor pensa, já que o senhor, né, já vê esse cenário de uma eventual prisão como possível? No momento, eu estou inelegível por 2 ações. Uma porque me reuni com embaixadores. E só me reuni com embaixadores porque 2 meses antes, o ministro Fachin se reuniu com embaixadores também. E lá vendeu o seu peixe. E eu achei que tinha algo não certo e resolvi convidar os embaixadores. Então, estou inelegível por causa disso. A outra, que eu teria usado a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha. Houve o desfile do 7 de setembro, sim, de 21. E foi uma coisa fantástica. 22. Foi uma coisa fantástica. Acabou o desfile, deixei minha faixa, entreguei minha faixa para alguém, e lá fora tinha. Estava cheio lá, esplanada do Ministério. Nunca ninguém viu tanta gente na esplanada do Ministério como naquele momento. Usei o carro de som do Silas Malafaia. Fui acusado ainda, segundo caso, de abuso de poder econômico. Não gastei um centavo com isso. Ou seja, é um julgamento político. Não dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Só que Mas em termos da estratégia política? Não é estratégia política. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá, é um direito do Michel Temer. Tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece, então o Michel Temer não vai esquecer, e tem todo o direito de fazer isso aí. Eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Se você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muita coisa está acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso nos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo.
O senhor esteve com o Biden certa vez Sim. e disse a ele, pelo que se noticiou na ocasião, que seria muito melhor para os Estados Unidos se o senhor fosse eleito e não o Lula. Houve essa conversa? Como é que foi essa olha conversa? só, eu tive com o Biden, como estou estando contigo aqui agora. A gente não pode culpar o Biden porque a idade, né, o pegou. Tem gente com 90 anos está muito bem. O Biden não tem essa idade toda. Então, o que eu conversei com ele foi uma coisa simples, rápida. Até como foi para um reservado, eu percebi que difícil conversar com ele. Agora, o Trump que falou isso aí não foi o Biden. Porque pela primeira vez, segundo o Trump, o Brasil e os Estados Unidos tinham uma ideológica, né? E eu tive muita conversa com o Trump, sim. Falei de um possível comércio norte-sul, apesar de concorrermos nos commodities, tínhamos tudo realmente para fazer um bom governo juntos, né? E ele queria a minha eu primeiro quis a reeleição dele, deu azar, tá? Não chegou. Depois ele, apesar de não ter interferido em nada, queria a minha reeleição também e não foi possível. Temos um caminho semelhante, a facada aqui, eu tiro nele, tá? E o Brasil vivia um excelente relacionamento com os Estados Unidos, até a questão de Forças Armadas. E o Trump colocou as Forças Armadas como um grande extra-OTAN, ou seja, poderiam passar a ter acesso em tecnologia mais barata e forma mais rápida, atendendo as Forças Armadas. Agora, nós vamos chegar ao Trump, vamos falar do Trump, presidente, mas eu queria antes lhe perguntar, eu assisti a uma declaração sua, o senhor dizendo que eles não querem apenas me prender, eles querem me matar. Quem é que é assassinar o senhor? Olha só, o Adélio Bispo é o mais protegido do Brasil hoje em dia. Nem os 4 telefones deles foi permitindo quebrar sigilo. Quebrar o sigilo do meu telefone, todo mundo estava do meu lado, o dele não. Ninguém pode achar que o Adélio fez aquilo da cabeça dele. Você pode ver, ele é um desempregado que esteve em 5 Mas no seu governo isso foi investigado, reinvestigado, acho que 3 Você vezes. não manda na Polícia Federal. A não ser que você tenha um certo esquema. Você não manda. Tá? Então, o delegado que investigou esse caso, até eu tenho o nome dele aqui, e que chegou à conclusão de que ele agiu de forma isolada, no dia 5 de junho de 2018, ele esteve em São José, Santa Catarina. Porque sabia que meu filho Carlos ia praticar tiro naquele dia. Como é que ele sabia disso? Quem passou essa informação para ele? Mas o Adélio está preso, né, presidente? Não dá eu quero saber o que o senhor falou agora. Querem me prender e favor, assassinar. Não, por favor, deixa eu concluir aqui. Pois não. O caso Adélio. Alguém tentou entrar na Câmara no dia meia dúzia de setembro de 18, se passando por ele. O próprio documento da Câmara, que eu tive acesso, ali daria uma baita de investigação. Que 2 policiais que teriam procurado, não fala se é a Polícia Federal, o Legislativo, fala, teria procurado ali a portaria e tentado entrar lá. Por que isso aí? Agora o Adélio era, até há pouco tempo, era filiado ao PSOL. Ele foi fazer alguma coisa lá, também não foi investigado. Ele esteve numa pensão em Juiz de Fora, onde logo depois do fato, a dona da pensão morreu. Daí se fala, Agora, o que eu não estou sofreu de entendendo câncer. o que eu não estou entendendo é, essa declaração a que eu me referi, o senhor deu essa semana. Dei, É. sim. Então eu quero saber o seguinte, por que o senhor está mencionando o Eu Adélio? Quem acredito. quer matá-lo? Essa é a minha dúvida. O senhor está dizendo, ó, não querem só me prender, querem me matar. Sim, acredito. Quem é que quer assassinar o senhor? Eu não posso acusar o Josias, que não tenho prova. Mas eu tenho um sentimento. Quem é? Ele está muito bem protegido pelo que ele chama de sistema. Tá? O sistema tem nome e sobrenome. São pessoas que conduzem o destino do Brasil. Quando Então, mas aparece vamos dar o nome e sobrenome então, Não, do não sistema. vou te dar isso aqui. Quando aparece, por exemplo, uma vaga para o Supremo, você não imagina a quantidade de pessoas que vão te pressionar. Pessoas que saem, você conhece ali quem é, mas que saem ali do nada e tem seu nome para indicar. E quando você não indica, você vira o inimigo das pessoas.